meus caros, hoje eu vou dar essa aula aqui, iniciando ela, tomando um cafezinho com vocês. Aqui é manhã, né? Raramente eu digo, então aqui eu vou dizer bom dia, mas para quem está estudando de tarde, boa tarde. Para quem está estudando de noite, boa noite. Para quem está estudando de madrugada, boa sorte. Seu sucesso aí vai vir como recompensa do seu esforço, tá? A gente está começando hoje o capítulo 6, que é o capítulo de águas subterrâneas. Na verdade, captação em águas subterrâneas. A gente divide esse capítulo em dois arquivos, em dois vídeos. Um primeiro, onde eu conceituo, onde eu apresento os tipos de mananciais subterrâneos que eu tenho, os tipos de aquífero, classifico, coloco alguns elementos. E o segundo, onde eu faço ali um detalhamento maior sobre perfuração de poços profundos, tá certo? Tem uma pequena equaçãozinha simples aqui, um cálculo simples também, nada aprofundado. Lembrando que, se for para aprofundar, existe uma matéria chamada hidráulica de poços, né? Ou águas subterrâneas também, que vai falar só disso, tá? Uma matéria, uma disciplina, dependendo da universidade, dependendo da instituição, que vai se chamar águas subterrâneas, ou outra parecida, né, com escopo um pouco diferente, mas chamada hidráulica de poços, e que aprofunda isso daqui. Como essa disciplina é uma disciplina básica, né, ela é profissionalizante, ela é do curso profissional, mas ela é básica, ela congrega todo um mestrado, todo um doutorado, toda uma área, toda uma engenharia hidráulica. Eu preciso ser objetivo aqui com ela, tá? Então a gente não aprofunda muito aqui, tá? Uma disciplina ampla, mas ela não tem nesse capítulo aqui uma profundidade tão grande quanto vai ter nessas disciplinas mais específicas. Então, nessa primeira parte a gente vai ver uma introdução, conceitos, o que é aquífero, as análises de qualidade da água, e no segundo a gente vê ali mais a parte de perfuração de poços. Vamos então começar? Na introdução, a gente tem aqui o seguinte contexto. Pelo fato de ser recurso oculto, nada fotogênico e cercado de algumas, e aqui ele foi simpático, né, de várias incertezas, as águas subterrâneas foram sendo deixadas de lado, foram sendo preteridas em detrimento das águas de mananciais superficiais. Tá? Atualmente, há uma conscientização pelos usos múltiplos da água. Por quê? A gente já viu no primeiro capítulo, tá, como é que é a quantidade de água no Brasil. Tá? Só 2% é água doce, um percentual bem pequeno disso daí está nos rios e lagos, que é a maior parte da extração mundial de água para consumo humano. E que essa água está ficando cada vez mais difícil tratá-la, né? A distribuição é irregular, alguns lugares do país, alguns lugares do mundo tem mais, outros tem menos, né? Então, participa cada vez mais, por exemplo, para dessalinização de água salgada para o abastecimento humano, parte-se também para projetos de reuso de águas pluviais, né, para determinadas finalidades, de reuso de águas cinzas dos efluentes sanitários para outras finalidades, tudo isso visando ali economizar a quantidade de água de boa qualidade que a gente tem ali no planeta e naquele meio onde você convive, naquela região onde você convive, né? Então hoje tem-se realmente uma preocupação dentro do saneamento ambiental para a conscientização dos usos múltiplos de água. E aí há o manancial subterrâneo, que tem um potencial enorme, gigantesco, que tem qualidades muito boas no seu uso, como por exemplo, basicamente eliminar a adução, o custo com a adução, uma vez que você pode perfurar poços dentro da cidade, no local onde eu estou consumindo, na rede, no meio da rede, né? Ou então no quintal da sua casa. Então você realmente tem essa vantagem de eliminar a adução. Outra vantagem é a vantagem de você ter uma água com muito melhor qualidade, né? Então a questão da incerteza, do raio-x do subterrâneo, para saber se tem água ali, essa é realmente ali uma característica do manancial subterrâneo, tá? Então Mossoró, por exemplo,
70% do seu abastecimento é de manancial subterrâneo. Então esse capítulo ele vem bem a calhar para a UFESA, porque a UFESA vivencia isso. Então é importante que o engenheiro civil formado pela UFESA tenha a percepção do que é um manancial superficial, principalmente de como ele é na sua cidade, tá? Então vamos para frente. Alguns aspectos legais. O poço tubular profundo, poço profundo, olha só que aqui tem um nome tubular. Embora oficialmente eu ainda não tenha chegado em manancial subterrâneo, estou chegando agora, estou no segundo slide. Nos vídeos passados eu já falei para vocês quais são os tipos de aquífero que eu tenho, né? Quais são os tipos de poços que eu tenho. Mas vamos ver aqui de novo. Eu tenho dois aquíferos, tá? Um é o artesiano, o poço nele é profundo, o outro é freático, o poço nele é raso. O poço profundo ele é perfurado, ele é um tubo, por isso o nome poço tubular, né? E ele é no aquífero artesiano. No aquífero freático é uma cacimba, ele é escavado, tá? Então vejam que o poço profundo é uma obra de engenharia geológica com recolhimento de ART. Claro, é uma obra de engenharia, então tem recolhimento de ART, né? E tem projeto específico, sim, tá? Então tem empresas que trabalham exclusivamente com perfuração de poço profundo, tá? Tem empresas que vivem disso, geralmente empresas ou de engenheiros civis ou de geólogos, tá? A NBR 12212, que é uma das NBRs 12200, que eu costumo chamar 12200 e alguma coisa, né? É 12211, 12314, até a 16 eu acho, projeto de poço para captação de água subterrânea, ela fala disso. E a 12244, construção de poço para água subterrânea. Então essas duas normas são as normas que vocês vão baixar para esse capítulo aqui, tá? Ambas foram revisadas em 2003, ok? Então essas normas dizem quase tudo do que eu vou falar aqui, tá? Bom, a perfuração de poços indiscriminada, sem obediência à técnica e à legislação, traz as seguintes desvantagens. Antes de falar as desvantagens, o que é que eu quero dizer? Existem as empresas sérias, como em todo ramo, e existem as empresas que fazem muito do que as pessoas mal intencionadas querem. Perfuram poço no quintal da sua casa, não dizem às autoridades sobre isso, ou seja, é um poço clandestino, tá? Não fazem projeto, e aí você passa a ter vários problemas por causa disso, tá? Eu nem estou falando de problemas legais, eu estou falando de problemas ligados ao próprio uso do poço. Então veja aqui algumas desvantagens. Riscos à saúde pública, por quê? Porque da mesma forma que essa pessoa, tanto quem perfurou como o cliente que está utilizando, não teve o compromisso com a gestão pública, né, com a municipalidade, de registrar o seu poço, de solicitar o licenciamento ambiental para utilizar aquele poço, ela também não vai ter o compromisso com a higiene. Ela pode, sem saber, estar contaminando aquele poço. Por quê? Porque para ela não foi passada nenhuma obrigação de cuidado que teria sido passado se ela tivesse feito o processo de licenciamento ambiental daquele poço, tá? Então, riscos à saúde pública devido não só à contaminação que você pode provocar naquele aquífero, mas também de você estar consumindo uma água contaminada do aquífero. Você também está correndo risco, tá? Porque você não sabe nem que tem que fazer análises da qualidade da água daquele aquífero. Então, riscos à saúde pública. Perigo de contaminação dos aquíferos, conforme eu acabei de mencionar. Falta de recolhimento de taxas aos órgãos gestores e companhias de saneamento, falta do processo de licenciamento ambiental, do estudo de impacto ambiental, do cálculo da vazão. Você muitas vezes vai fazer às cegas, você não sabe se aquele poço vai ter vazão suficiente, você não sabe se aquele aquífero tem uma boa capacidade de recarga. Então, nada disso você sabe, você traz um problema para o meio ambiente, tá? As águas subterrâneas são mais baratas em função do tratamento, ou seja, realmente são águas de melhor qualidade, porque águas subterrâneas, diferentemente das águas de superfície, não estão expostas a contaminantes tanto quanto as águas de superfície estão, tá? Destacam-se aí as seguintes vantagens, ó, a facilidade de locação, ou seja, eu posso locar, colocar, instalar um poço no quintal da minha casa, ou seja, próximo ao ponto de reservação,
próximo ao ponto de distribuição e próximo até mesmo aos pontos de consumo. Então, realmente é uma grande vantagem essa, tá? Água de qualidade satisfatória, o que vai implicar numa estação de tratamento de água que não precisa ser tão robusta quanto se precisa, se for de água superficial, e mais ainda, se for de água superficial de reservatório parado, de água parada, tá? Então, você tem realmente essas vantagens aí, tá? E aí, quando eu vou captar água de mananciais subterrâneos, eu estou captando águas de aquíferos. Então, eu preciso compreender agora, oficialmente, como é que são esses aquíferos. Então, veja só. Qualquer tipo de rocha é um aquífero, ou pode constituir um aquífero. Qualquer tipo de rocha. Vamos relembrar um pouquinho do que a gente conhece sobre rochas desde a nossa graduação, da disciplina de geologia, como também lá do ensino médio, né? As rochas têm idade. As rochas podem ser, grosso modo, cristalinas ou sedimentares. A diferença delas, a idade, né? Rochas cristalinas são rochas mais jovens, são rochas que ainda não sofreram um processo de fratura, ainda não sofreram um processo de erosão, né? É uma pedra propriamente dita, né? Só que à medida que os anos vão passando, a erosão, o tempo, o vento, a temperatura, o calor, a ação da água, as intempéries, vão desgastando aquela rocha e vão sedimentando aquela rocha, até que a granulometria vai ficando cada vez com partículas menores, até você partir para pedriscos, né? Você partir para solos mesmo, como areia, argila, silt, né? Então você vai tendo aí desde uma rocha jovem, cristalina, né? Até uma rocha muito velha, muito antiga, na verdade, que a gente já passa a chamar de solo, né? Que passam a ser ali as nossas partículas que contêm granulometria, né? E só que todas elas, mesmo as rochas cristalinas, elas podem conter água em seus espaços, em seus vazios, nas suas fissuras, por exemplo, ou elas podem conter bolsões subterrâneos de água, né? Isso daí são aquíferos. No solo, ou seja, na rocha sedimentar, no solo, eu também posso, no meio, junto ao solo, misturado com o solo, conter água, né? Ali eu tenho uma quantidade de água no meio do solo, né? Tá me faltando a palavra ali. Ali eu tenho uma saturação de água, principalmente em determinadas épocas do ano, em épocas de chuva. Esse daí é um outro tipo de aquífero, o aquífero freático. Então, as rochas sedimentares constituem 5% da crosta terrestre, porém contém 95% da água subterrânea, tá? Então, olha só que informação legal. Vamos para frente. Então, eu tenho dois tipos de aquífero. Eu tenho o aquífero freático, né? Também chamado de aquífero livre ou não confinado. Por que que ele não é confinado? Ele não é preso. Essa água aí, ela não está imprensada, compactada, vamos colocar assim, ela não está sob pressão, tá? Então essa água aí não vai jorrar, ela não sai sob pressão. Então vejam nesse exemplo aqui, que nesse exemplo eu tenho os dois aquíferos. Mas como eu estou falando nesse slide do aquífero freático, do aquífero livre ou não confinado, ele é esse aquífero aqui, ó, essa camada mais escura aqui, ó, tá? Essa camada mais escura. E ele está se depositando aí, ele está se saturando junto ao solo sedimentar, tá? Junto ao solo. Então, vejam que, olha só que interessante, o nível do aquífero, essa figura nem é tão boa para ilustrar isso, mas o nível do aquífero não confinado, do aquífero freático, ele coincide com o nível da água dos corpos hídricos que passam por ele, tá? Então esse nível aqui, essa fronteira aqui, ela coincide com esse nível da água aqui, tá? Esse é o nível do aquífero, porque onde tem água exposta, tá? No leito de um rio, tem também na terra, no solo ao redor, tá? Saturado, tá? Então esse daqui é o aquífero. Olha, veja que a imagem que eu tenho de extração de água nesse aquífero, que é essa imagem aqui, está escrito aqui, ó, Poço Caipira. Isso aí é um poço raso, pessoal, é a cacimba, tá? Vulgarmente conhecido como cacimba. Existem variedades, tem uma variedade um pouco mais trabalhada, chamada Poço Amazonas, mas ele não deixa de ser um poço raso, ele não deixa de ser um poço onde eu estou extraindo a água
de um manancial freático, de um lençol subterrâneo freático, tá? E esse poço, ele é escavado, ele não é perfurado, a água não está sob pressão, e o nível da água lá no poço coincide com o nível da água no lençol, no aquífero. Ou seja, em épocas de seca, esse nível da água baixa, assim como o nível do rio baixa, e se você olhar para dentro da cacimba, ainda que você não tenha consumido nenhum balde d'água, esse nível vai ter baixado também. Tá? Então é isso daqui, a exploração da água do lençol freático, ok? Agora, então ele é um extrato permeável, a água permeia pelo solo, ela se infiltra, ela satura no solo, parcialmente saturado d'água, sobrejacente, ou seja, em cima de um extrato de formação permeável, ou seja, eu tenho um piso que não deixa essa água descer. E esse piso é uma rocha cristalina, ou seja, é um extrato impermeável, tá? Que seria isso daqui, ó, camada de rocha impermeável, ó. A rocha aqui não está deixando a água daqui descer para essa outra, tá? Esse daqui é um aquífero freático, ok? E todo poço de onde eu extraio água de um aquífero freático é chamado de poço freático, vulgarmente conhecido como poço raso ou cacimba, tá? Bem, e aproveitando a imagem, ó, aí eu digo logo aqui, ó, a água no aquífero livre também é denominado lençol freático. Show de bola. Agora a gente já sabe que aquífero, lençol é a mesma coisa. E já que a imagem está aqui, eu não sei se ela vai estar no próximo slide, eu mostro já, eu tenho aqui um outro aquífero. Esse outro aquífero, azul clarinho, note que ele está preso entre duas placas. Ele está preso entre duas camadas de rocha impermeável, uma em cima e outra embaixo. Portanto, ele tem teto e ele tem um piso, tá? Ele tem teto e ele tem um piso. Ele tem por onde entrar, mas não tem por onde sair. Ou seja, a água vai entrando devido ao peso da camada d'água acima, devido ao peso do solo, vai pressionando aquela água que já está dentro e vai criando pressão. Portanto, se tem pressão, essa água está presa, ela está confinada. Então, aquele vai ser um aquífero confinado, também chamado de aquífero artesiano. Ele não é um aquífero livre, ele é um aquífero artesiano ou aquífero confinado, tá? São a mesma coisa. Bom, veja que quando eu vou explorar esse aquífero aqui, eu não escavo, eu perfuro, porque tem uma rocha por onde eu tenho que passar. Então eu perfuro. Então poços artesianos, que são aqueles que extraem água de um aquífero, de um lençol artesiano, eles não são escavados, eles são perfurados. Então eles têm pequeno diâmetro, enquanto que os escavados têm um diâmetro maior em metros, 1 metro, 2 metros, 3 metros de diâmetro, tá? Então note aí outra coisa, ó. Eu vou dizer uma frasezinha, anotem essa frase, eu quero ver vocês repetindo essa frase no nosso encontro virtual. Anotem agora, peguem um caderno e anotem. Engenheiro hidráulico que não sabe analisar a linha piezométrica é analfabeto hidráulico, tá? Então preste atenção, ó. Os dois aquíferos, eu vou mostrar isso em outro slide já, os dois têm linhas piezométricas, os dois. Mas a linha piezométrica do aquífero artesiano, que é esse clarinho, é essa linha tracejada aqui, ó. É essa linha tracejada. Note que essa linha tracejada, nessa região do relevo, ela está acima do relevo, ela tem altura, tá? Mas como o relevo é irregular, nessa região do relevo, essa região é a região mais alta, onde tem essa casa ventilada, note que a linha piezométrica está abaixo da superfície do terreno. Então o que é que ocorre? Dependendo do local onde eu perfuro, a água jorra acima da superfície ou não. Por quê? Porque a água sobe até a altura da linha piezométrica, tá? Então a água está bem aqui, mas na hora que eu perfuro, ela sobe até a linha piezométrica. Mas aqui não foi suficiente para a água aparecer, para a água brotar. Brotar não é a palavra, né? Para a água jorrar acima do terreno. Mas aqui sim, ó, o terreno foi mais baixo, a água teve energia suficiente, chegando até a linha piezométrica, para jorrar acima
da superfície do terreno. Né? A grosso modo essa figura está até errada, porque esse poço deveria vir até aqui e a água jorrar até aqui, não jorrar até aqui, né? Sendo bem metódico, mas é uma imagem só ilustrativa também, né? Vamos para frente que vai ter muito momento para falar sobre o aquífero artesiano. Por enquanto a gente ainda estava falando do aquífero livre, né? Que era o freático. Então vamos lá. Agora é o aquífero confinado ou artesiano. Olha só, ele é completamente saturado de água. Por quê? Porque a água está presa entre duas capas, entre um teto e um piso, né? Ela está presa ali, ela está confinada, então tem uma água ali mais do que devia. Por quê? Como é que eu sei? Porque essa água está sob pressão, tá? A superfície, as capas superior e inferior, que são o que eu falei, o piso e o teto do aquífero, né? E piso e teto são denominações que eu uso, tá, pessoal? Você não vai encontrar na literatura. E o piso e o teto são estratos impermeáveis, impedindo que aquela água saia daquele aquífero. Então isso daqui seria o que eu chamei ali de um bolsão subterrâneo, né? Agora, professor, toda a água dentro do aquífero artesiano está dentro de um bolsão desses? Não, ela também pode estar, pessoal, nas fissuras das rochas, confinada também, tá? Nas fissuras das rochas cristalinas, elas também podem estar ali. Isso daí também constitui aquífero, tá? Bom, a água desse aquífero se chama artesiana, né? Ou confinada. Sua pressão geralmente é maior do que a pressão atmosférica, né? Professor, pode acontecer de ele ser preso, um bolsão, confinado, e a água ali está sob pressão? Pode, sem estar sob pressão? Sem pressão? Pode. Essa hipótese seria uma hipótese onde eu não estou tendo recarga do aquífero. O que é recarga do aquífero? É a água que vai entrando no aquífero. Se não está entrando água e alguém está consumindo, está saindo mais do que entra. Vai ter uma hora que não vai ter mais nem água, não vai ter mais nem pressão, né? Mas geralmente não é o que ocorre. Geralmente você tem uma pressão. E ela, obviamente, se tem uma pressão, é maior do que a atmosférica, tá? E quando se perfura o aquífero, a água sobe. Veja, oficialmente, qual é a altura da água dentro do aquífero? É o teto do aquífero, né? A altura da água, o nível da água dentro do aquífero é o teto do aquífero. Lógico, a água está sob pressão. Mas quando eu perfuro, a água sobe até onde? Ela sobe até a linha piezométrica, que na verdade, linha é quando a gente planifica a coisa, né? O nome realmente é superfície piezométrica, porque não é só que é daqui para aí, para lá, é ao longo de um plano horizontal, né? É a superfície piezométrica. E nesse corte aqui, nessa figura em corte, a superfície vista em corte, a superfície é vista apenas como uma linha, né? Mas se eu pudesse pegar esse corte aqui e virar, você veria essa linha como uma superfície, tá? Então, a palavra certa, a expressão certa é superfície piezométrica. Linha piezométrica é apenas uma simplificação, tá? A gente tem, na verdade, uma superfície piezométrica. Então, nesse caso aqui, vejam que como essa tracejada, essa linha tracejada representa a superfície piezométrica, significa que nesse aquífero, cuja água está batendo no teto dele, se eu perfurar, a água vai subir até aqui. Professor, então ela não vai subir até a superfície? Não, não vai. Então eu vou precisar bombear? Vai. Tá? Então todo poço perfurado eu preciso bombear? Não. Aí você tem que analisar justamente qual é essa pressão, qual é a pressão que você necessita. Nós vamos compreender isso, tá? Bem, então passando um pouco para frente, aí tem uma outra definição aqui, que seria o aquífero semi-confinado. Aqui ele diz assim, ó, é o aquífero saturado, que tem como limite superior um extrato semi-permeável e como inferior um extrato impermeável, tá? Então ele está dizendo o seguinte, ó, que esse carinha aqui, ó semi-permeável, tá aqui, impermeável. Então esse carinha aqui seria o aquífero semi-permeável. Eu não gosto muito dessa definição, tá? Eu entendo
realmente tem, mas eu prefiro compreender que um aquífero, ele ou é permeável ou é impermeável, ou é confinado ou não é confinado, tá? Então, nesse caso aqui, semi-permeável, eu prefiro colocar como um aquífero confinado, vai ter pressão, tá? Mas deixa esse daqui mais no campo teórico, tá? Bom, superfície do aquífero. Aí é o que eu estava falando sobre a questão do teto do aquífero e sobre a questão da superfície piezométrica. Presta atenção. Superfície da água que limita a parte superior do aquífero em caso de aquífero livre ou freático. Ó, pessoal, vocês concordam? Vou voltar a imagem, ó. Vou voltar a essa imagem. Aqui não está aparecendo, está aparecendo apenas a superfície piezométrica do aquífero artesiano, do confinado. Mas se eu fosse desenhar aqui, nesse slide, vai ter em outro, se eu fosse desenhar aqui a superfície do aquífero livre do freático, ela seria o nível dessa aguinha aqui, ó, tá? O nível dessa aguinha aqui, certo? Então, vejam que no caso do aquífero freático, a superfície, ela equivale ao próprio nível da água. E a pressão ali, que pressão? É atmosférica, ele não tem pressão maior, tá? Então, é justamente o que eu escrevi aqui. No caso do aquífero livre, a superfície do aquífero é a superfície da água, que limita a superfície superior do aquífero. Agora, no caso do aquífero confinado, a superfície piezométrica é um e o teto do aquífero é outro. Se eu não perfurar, a água só vem até o teto do aquífero, ela não pode passar daí. Mas se eu perfurar, ela sobe até uma altura equivalente à superfície piezométrica. Então, o que é que eu escrevi aqui? Olha só. Em um aquífero confinado, em que a água está com pressão artesiana, é a superfície inferior do teto do aquífero, ou seja, é o teto do aquífero. Essa é a superfície do aquífero, ou seja, é o nível da água. A água está onde? Está no teto do aquífero. Agora, é aonde a água gostaria de estar se eu perfurasse? Não, se eu perfurasse, ela jorraria até uma certa altura. Aí essa altura vai ser o limite da superfície piezométrica do aquífero, tá? Então, olha que ilustração bacana, olha que ilustração bacana. Vamos degustar essa ilustração? Olha, aqui eu tenho aquífero 3, aquífero 2, aquífero 1. O que é que separa os aquíferos? Placas de rochas. Então, eu tenho aqui um aquiclude, que é uma rocha cristalina. Uma outra rocha cristalina aqui, tá? Então, para passar por elas, tem que perfurar. E aqui, nessa região todinha, do meu dedo ao outro dedo, eu tenho aqui uma rocha mais sedimentar, o solo, propriamente dito, né? O solo, propriamente dito, que ele chamou de aquífero 1. Então, note que o aquífero 1 é um aquífero freático, tá? O aquífero 1 é um aquífero freático. Professor, cadê a água no aquífero freático? Tá aqui o nome, ó, nível freático. É essa linha aqui, ó. É essa linha aqui, nível freático, certo? Então, essa daí é a superfície do aquífero freático. A água está nesse ponto. Eu gostaria de perguntar para vocês, quais desses 4 poços, A, B, C ou D, estão utilizando água do aquífero freático? Quais deles? Responda aí na sua casa. Mas eu tenho que dar essa resposta. É o poço A, que está extraindo água dessa região. Veja que o B vem para esse outro aquífero e o C e o D vem para esse outro aquífero aqui, tá? Então, esse poço aqui é um poço raso, é uma cacimba. Ele é escavado, ele não é perfurado, tá? Ah, mas ele está fininho igual aos outros. Isso aqui é só uma ilustração, tá? Vejam também que se você botar a cabeça aqui e olhar para baixo, você vai ver o nível da água bem aqui. E que, mesmo que você não tenha jogado água ali dentro, na época da chuva, quando esse nível da água subir, ela vem para cá e você nem sabe por quê. Porque esse nível é variável conforme a época do ano, né? Então a cacimba, ela sobe ou desce sua água, ainda que você não consuma, em função da mudança do nível do lençol freático, tá? Agora, observe, então, o nível freático equivale a quem? A superfície do lençol freático, ok? Nele a água não tem pressão, eu preciso realmente colocar aqui uma bomba para puxar essa água ou
um balde, se for uma coisa mais rudimentar, tá? Agora, observe que eu tenho uma placa aqui, né, de rocha cristalina, e eu mergulhei uma tubulação, eu perfurei até aqui. Professor, isso aqui são ranhuras que indicam detalhes do poço, que a gente vai falar depois, mas indica, em outras palavras, a área de extração da água. Eu estou extraindo a água dessa região aqui, tá? Assim como nessas duas, eu estou extraindo a água dessa região. Tem alguns elementozinhos aí que a gente precisa conhecer, filtro e por aí vai, tá? Mas para depois. Então, vejam que esse poço B, ele vem até o aquífero 2. Ele, portanto, é um poço profundo ou um poço artesiano, porque ele extrai água de um aquífero artesiano. Professor, a água nele jorra até a superfície? Para responder essa pergunta, eu preciso analisar onde é que está a linha piezométrica, ou a superfície piezométrica do aquífero 2, que é essa daqui, ó. Que é essa daqui, tracejada, onde está escrito aqui, superfície piezométrica. Essa figura deveria ter, superfície piezométrica do aquífero 2. Significa que, embora o teto do aquífero seja aqui, né, a capa, a parte inferior da rocha que está acima dele, aqui, mas a água vai subir até a superfície. Ela vai subir até a superfície piezométrica, até aqui. Então, se eu quiser extrair água por esse poço, eu vou ter que mergulhar uma bomba aí para tirar água? Vou, porque a água vai estar aparecendo até aqui, certo? Professor, e ele sofre grandes variações aqui? Olha, vai depender do momento mesmo, é instantâneo. Porque se naquele momento eu estiver extraindo água daquele poço, e os meus vizinhos também extraindo água dos poços vizinhos, eu vou ter um comportamento ali instantâneo que vai rebaixar um pouco aquela região. Vai formar uma região de cone, que a gente vai ver isso daí depois. Então, influencia sim, tá? Mas logo depois que você desliga a bomba e para de extrair a água, há um movimento natural de retorno até essa posição, tá? Se não tiver ficado claro, no próximo vídeo a gente vai explicar isso detalhadamente, tá? Bom, professor, e os poços C e D? Os poços C e D, eles extraem água, estão perfurados no aquífero 3. Vejam que ele não tem extração do aquífero 2, ó. Aqui tem um tubo passando aqui, tubo fechado, não é ranhurado, ele não está extraindo nada do aquífero 2, tá? Ele só está extraindo do aquífero 3. Note que a superfície piezométrica do aquífero 3 é essa linha aqui, ó. Aqui tem NP a nível piezométrico, tá? É essa linha aqui. Note que perfurando no aquífero 3, a água vai subir até essa linha. Então, no poço C, ela não chega até a superfície, chega perto. Mas no poço D, ela passa da superfície. A gente chama esse poço aqui de poço jorrante ou surgente, a água surge, tá? Esse poço aqui é não jorrante. Eu preciso mergulhar uma bomba submersa aqui para poder extrair água, ok? Já já a gente vai explicar o que é nível piezométrico positivo e negativo. Então, olha só. Então, o que é superfície piezométrica? É uma superfície real ou fictícia. Olha para cá. Essa superfície freática aqui, pessoal, ela é real ou ela é fictícia? A água está ali ou não? A água está ali. Está nessa linha. Por isso que essa linha é uma linha cheia. Essa superfície é uma superfície real. Agora, essa superfície piezométrica do aquífero confinado, 2. E essa superfície piezométrica do aquífero confinado, 3. Ela é real ou ela é uma linha imaginária? Ela não é real, ela é fictícia. Ou seja, é até onde a água sobe, né? Por quê? Porque a água mesmo, ela está aqui dentro, ó. Se for no aquífero 2 ou aqui dentro se for no aquífero 3, tá? Portanto, eu tenho que ter atenção com essa questão, tá? Por isso que ele diz, ó, é uma superfície real ou fictícia de um aquífero, onde a pressão da água é igual à pressão atmosférica. Qualquer que seja o aquífero, lá na superfície, a pressão é atmosférica. Por quê? Ah, professor, aqui a pressão da água é atmosférica? É, porque ela só sobe até aqui e aqui ela se iguala com a pressão atmosférica. Daqui ela não tem mais energia para passar. Se tivesse, passaria, né? Da mesma forma aqui, tá? Ou aqui, tá? No ponto onde está a superfície, a pressão é atmosférica. A pressão da água ali é atmosférica, tá? Bom, e o que é o nível piezométrico? O nível piezométrico tem um ponto,
olha só, é a distância vertical entre a superfície do terreno nesse ponto e a superfície piezométrica. Opa! O nível piezométrico pode ser negativo ou positivo. Eu vou voltar o slide aqui para explicar isso. Olha só, pessoal, o que é nível piezométrico é a distância vertical entre a superfície do terreno e a superfície piezométrica. Olha para esse. A superfície do terreno está aqui, a piezométrica está acima. No poço D, o nível piezométrico é positivo. Significa que a água jorra, significa que a superfície piezométrica está acima do terreno. Agora, veja que essa mesma superfície piezométrica, quando eu venho para o poço C, ela está abaixo do terreno. O nível piezométrico no ponto C é negativo. Tá? Da mesma forma, o nível piezométrico no ponto A é negativo, o nível piezométrico no ponto B é negativo, porque estão abaixo do terreno. Ok? Então, vimos aí o que é superfície piezométrica, vimos aí também o que é nível piezométrico, ok? Então, na figura anterior, vai falar o que eu acabei de dizer. O nível da água do poço do aquífero 1 é o chamado nível freático, né? Os poços B e C têm nível piezométrico negativo. Por quê? Porque eles estão abaixo da superfície do terreno. Os poços C e D têm comportamentos distintos. C é ascendente, ou seja, a água sobe. Em qualquer poço artesiano a água sobe, mas nem todos a água jorra acima da superfície. Quando jorra, a gente chama de surgente ou jorrante, tá? E um único poço aqui que é surgente ou jorrante é o D. Embora no C a água também sobe, mas sobe abaixo da superfície. Embora no D a água também sobe, mas sobe abaixo da superfície. O único que é jorrante ou surgente é o D. O C é apenas ascendente, ok? Bom, tipos de captação subterrânea. Então, em outras palavras, se eu tenho dois tipos de aquífero, eu tenho dois tipos de captação, em aquífero artesiano e em aquífero freático. Então, eu tenho a captação em lençol freático e lençol artesiano, tá? Então, como que pode ser a captação em lençol freático? Aí tem algumas modalidades diferentes. Galerias filtrantes, drenos, fontes e poços freáticos, tá? Vamos ver cada uma. O que é uma galeria filtrante? Olha só, o emprego de galerias filtrantes é característico de terrenos permeáveis, lógico, permeável indica a presença de água ali dentro, né? Então indica a presença de um lençol freático, tá? Mas de pequena espessura, porque ele é um lençol freático fino, não faz sentido eu escavar um poço, ainda um poço raso. Porque um poço raso ele tem 3, 4, 5, 6 metros de profundidade. Aqui eu estou falando de bem menos, tá? Então, aproximadamente de 1 a 2 metros no máximo, é uma coisa bem superficial mesmo, bem superficial. Então não dá para eu fazer uma construção vertical. Então, o que é que eu faço? Olha só, eu faço drenos horizontais, tubulações perfuradas ou ranhuradas horizontais, existem no mercado de todos os fabricantes, da TIG e da Amanco, tá? Você encamisa essa tubulação com material geotêxtil, que é um material bidim. Esse encamisamento serve para quê? Para que o solo, é um filtro, para que o solo não entre na tubulação. É um filtro permeável, ele deixa entrar só a água, partículas ele não deixa, tá? Então você encamisa essa tubulação, coloca essa tubulação ao longo de várias direções na horizontal e capta aquela água daquele manancialzinho ali, daquele lençol freático, pela entrada da água naquela tubulação. Isso é um dreno de galeria filtrante, tá? Vejam que se o nível do rio, do lago está aqui, essa daqui é a linha, ó, essa daqui é a linha piezométrica ou superfície piezométrica do lençol freático. Então eu tenho que colocar ele abaixo da superfície piezométrica, né? Ele está captando água aqui. Mas, ó, mais de pequena espessura, onde há necessidade de se aumentar a área vertical de captação para coleta de maior vazão. Então não dá muito para eu fazer a vertical, eu faço algo horizontal e vou coletando dali. Dali, daquele dreno, daquela galeria, eu passo para uma caixazinha de dispersão, onde a água vai se depositar, onde ali eu puxo a água, eu retiro a água, tá? Bom, então essa é a galeria filtrante. Olha só o detalhamento da galeria filtrante. Aí tem todo um detalhamento,
nesse detalhamento eu tenho que viabilizar o terreno para permitir a entrada de água, então, e para dificultar a chegada da areia próximo à minha galeria, tá? Então, nesse tubo que é perfurado ou ranhurado, eu coloco uma camada ao redor de pedregulho, de uma brita de um número maior, aqui uma areia grossa, uma areia, uma argila, o terreno, ou seja, eu vou fazendo camadas, ó, 20 centímetros, 20 centímetros, 20 centímetros, 20 centímetros, 20 centímetros mais o diâmetro da tubulação, né? Então é 20 centímetros além do diâmetro da tubulação, uma camadinha abaixo de 5 centímetros que serve de base, tá? Uma espessurazinha e aí vai, tá? Então esse daqui é o dimensionamento para a galeria filtrante. Estas galerias em geral são tubos perfurados ou ranhurados que convergem para um poço de reunião, que eu chamei ali de caixa de inspeção. Todos esses tubos vão mandar água para essa caixa de inspeção, para esse poço de reunião, de onde a água é retirada, em geral por bombeamento, porque esse poço está embaixo da terra, está numa cota negativa, eu tenho que puxar uma águazinha, uma bomba, né? Aí manda para um chafariz, ou manda para um reservatório superior, tá certo? É simples, o projeto é simples, não sendo incomuns outros métodos mais rudimentares. Então é um método realmente bem rudimentar, usado em áreas onde o lençol realmente é fino, é estreito, né? Onde a população é muito pequena, onde eu não preciso de muita água, tá? Geralmente ali em regiões mais de praia se usa muito isso daí, tá? Drenos, tem uma imagem aqui, pensei que tinha, desculpa. São canalizações coletoras assentadas na superfície ou a pequena profundidade, em virtude da existência de lençol freático também muito superficial. Então o dreno é a mesma coisa da galeria filtrante, tá? Podem ser construídos com tubos perfurados ou ranhurados, né? Eu sempre digo perfurado ou ranhurado, tem os dois modelos, serve para a mesma coisa. Ou simplesmente com manilha cerâmica não rejuntada. As galerias filtrantes são mais comuns em leitos arenosos de rios com grande variação de nível. Os drenos são mais comuns em áreas onde o lençol é aflorante, permanecendo praticamente no mesmo nível do terreno saturado, ou sob leitos arenosos de rios com pequena variação de nível. São basicamente a mesma coisa, mudando ali um pouco de nome de acordo com o local onde estão, tá? Aí eu tenho também os poços, né? Aí, ó, antes de apresentarmos a captação de lençol freático, antes de apresentar um poço raso, o poço escavado, a captação via poço, que é uma escavação vertical, é importante fazer uma distinção sobre os tipos de poços, sejam eles em aquíferos freáticos ou em aquíferos artesianos. Então tem o poço escavado e o poço tubular. O poço escavado, ele é em aquífero freático. O poço tubular, ele é um tubo, ele é uma perfuração em aquífero artesiano. O poço escavado tem grandes diâmetros, tá? Profundidades inferiores a 25 metros, né? Geralmente bem inferiores até, podendo chegar até isso. Normalmente revestidos com cimento, ladrilho ou pedra. A água geralmente é extraída com balde, a água não tem pressão lá, o nível da água é variável. Bombas de pequeno porte ou cataventos, né? Então é uma coisa realmente rudimentar, é uma solução mais individual, né? E o poço tubular não, pequeno diâmetro, grande profundidade, em Mossoró chega nos 600 metros, 700 metros de profundidade, por isso que a água vem tão quente, tá? Revestido com tubo intercalado com filtros na área de captação, que eu mostrei, aquelas ranhurazinhas, aquelas linhas, tá? A água é extraída com bombas elétricas e compressores, com bombas submersas, é uma tecnologia maior, tá? Bom, e aí a gente vai para o poço. Poço escavado, ó, aqui ó, é uma cacimba, é uma escavação. O poço tubular é uma perfuração. São coisas bem diferentes, como você está vendo aí, tá? E o que é o poço escavado ou poço freático? Olha só, os poços são mais frequentes, porque normalmente o lençol freático tem grande variação de nível entre os períodos de chuva e estiagem, como eu já falei. O nível da água do poço seco, né, poço raso, aliás, que é o poço feito em lençol freático, a cacimba, ele varia, porque o nível da água do lençol freático varia na época da chuva, né?
necessitando de maiores profundidades de escavações para garantir a permanência da vazão de captação, ou seja, até onde eu tenho que perfurar, até onde eu tenho que escavar a minha cacimba, o meu poço freático, para poder ter água o ano todo, até o nível da água mínima, até o nível da água quando eu estou em época de estiagem, tá? Então não adianta eu escavar só até uma profundidade um pouquinho abaixo do nível da água máximo, que é aquele nível da água na época da chuva, e quando passar essa época esse nível vai descer, o meu poço vai ficar seco. Mas tem água? Tem, mas abaixo do poço. Então eu tenho que perfurar o poço até uma certa profundidade abaixo ainda do nível da água mínima. Essa profundidade abaixo do nível da água mínima em relação ao terreno vai ser a altura da água que eu tenho dentro do meu poço na época de seca, tá? Logicamente, as camadas permeáveis também são de espessuras consideráveis, podendo em algumas situações ser necessário o emprego de captores radiais, partindo da parte mais profunda do poço, para que este tenha rendimento efetivo. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte: aqui tem o poço escavado, né? Está aqui o terreno, ok? Está aqui o terreno. Aí está aqui o poço escavado. Aí esse poço escavado, ele vem até aqui. Bem aqui eu tenho o nível da água mínimo, tá? E bem aqui eu tenho o nível da água máximo, tá? Então eu perfuro ele até aqui, ó. Só que o que é que ocorre? O que é que ocorre? Nível da água mínimo, nível da água máxima. Muitas vezes a entrada de água por aqui, tá? Por aqui não, né? Porque aqui é acima do nível da água máxima, não vai ter. A entrada de água por aqui ela não é suficiente para deixar o nível da água aqui dentro alto. Aí muitas vezes o que é que ele faz? Ele coloca tubulações radiais, ó. Isso aqui não é um cilindro, não é uma circunferência. Ele coloca tubulações como as galerias filtrantes, para cá também, para frente, né? Apontando lá para trás, lá para o outro lado, apontando lá para o outro lado, né? Isso daqui é visto em perfil, tá? Se eu vir isso daí em planta, eu vou ver essa circunferência e lá embaixo eu vou ver tubulações aqui saindo, ó, em todas as direções, como eu estou vendo aqui, ó, tá? Se eu vir lá de cima, eu vou ver a circunferência, né? E vou ver tubulações. E o que é que ocorre? Nessas tubulações, eu também estou fazendo o quê? Captando água, tá? Captando água e essa água está entrando aqui, ó, tá? Então eu estou captando água daqui e essa água está vindo para cá. Aqui é a mesma coisa, eu estou captando água daqui, né? E essa água está vindo para cá, ok? Está vindo toda para cá, para o poço, ok? Isso daí é a ideia. Muitas vezes ocorre isso. Por quê? Porque às vezes o material, o solo que eu tenho aqui, não tem uma permeabilidade boa que permita a água entrar aqui. Então eu tenho que ter mais espaço, mais área de extração, já que a permeabilidade é ruim. Então isso daqui ocorre quando a permeabilidade do solo não favorece muito a entrada da água dentro do poço, tá? Bem, então vamos para frente. E aí, tem ali, como eu falei, as variações. O poço raso, que é o poço artesiano, freático propriamente dito, né? É a cacimba, é o poço simples. E uma modalidade um pouco mais trabalhada, na verdade, culturalmente feita em uma região mais específica, ali na região da Amazônia mesmo, tá? Chamado Poço Amazonas. Então, analisando aqui, ó, o poço freado, o poço tipo raso, é o mais comum, é a cacimba, é um poço escavado no terreno, geralmente cilíndrico, com revestimento de pedra ou de alvenaria de tijolos, né, argamassada, ou pré-moldado com tubulões de concreto, diâmetro de 1 a 4 metros, né, pode ver que ele tem um diâmetro aqui aproximado de 2 metros, esse daqui também, um pouco menor, 1,5 metro de diâmetro.
De 1 a 4 metros por 5, varia, né? O nível freático varia. 5 metros de profundidade até 20, 25 metros de profundidade, dependendo do lençol. Então eu tenho 3 ilustrações aqui que mostram, inclusive esse não tem a parede e tal, mas é um poço escavado, quadradinho, só não tem o acabamento, mas é um poço escavado também, tá? Dá uma gastura, né? Você mergulhar aqui, pode, se quiser, sabendo nadar não afunda não, né? Bom, então esse daí é o poço raso, né? Então vejam que a parte inferior, em contato com o lençol, deve ser de pedra arrumada, de alvenaria furada ou de peças cilíndricas pré-moldadas, furadas quando for o caso. Então, é essa parte toda aqui e a base dele. O fundo do poço pode exigir um não revestimento, tá? Depois a gente fala sobre a questão de revestir ou não o fundo do poço, tá? A retirada da água é feita com balde ou catavento ou dispositivos como esse, bombas simples, né? São bem rudimentares para vazões bem pequenas, realmente, tá? E aí tem o Poço Amazonas, que é uma variação do poço raso. O Poço Amazonas é uma variável do escavado, próprias de área onde o terreno é muito instável pelo grande excesso de água no solo, ou seja, areias movediças. Então ele é um poço raso, mas com uma estrutura um pouco maior de ancoragem, de resistência, tá? Ele tem uma estrutura um pouco maior. Seu método construtivo, por causa do local onde ele se encontra, é o que o caracteriza, pois sua construção tem que ser executada por pessoal especializado, empregando peças pré-fabricadas, à medida que a escavação vai se desenvolvendo, peças pré-fabricadas específicas para aquele poço que está sendo escavado ali, para aquela unidade, tá? Então ele tem essas características, ok? Também chamado de cacimbão, no semiárido brasileiro. Olha esse daqui, ó. Olha essa diferença aqui, né? Você vê que tem um material de acabamento, olha a escavação desse poço, olha o diâmetro dele. Isso aqui tem brincando 4 metros de diâmetro aí, 3 metros a 4 metros de diâmetro, tá? Trata-se de um poço de escavação mais profunda, 4 a 10 metros de profundidade ou mais, né? Com maior capacidade de armazenamento, 3, 4 metros de largura, já que ele tem uma estrutura maior, tá? E aí eu tenho os poços em lençol artesiano. Em lençol artesiano são o quê? Aí a gente mais conhece quem? O poço artesiano, né? O poço profundo ou poço tubular. Pessoal, poço tubular, poço profundo, poço artesiano, tudo isso daí é o poço perfurado e utilizando água do aquífero artesiano, tá? É o poço profundo, tá? E também tem um outro tipo de fonte, que é a fonte de encosta, que também capta a água do aquífero artesiano. Vamos ver os dois, né? Então, os poços artesianos, também chamados de poços tubulares, porque são tubos, né? São canudinhos mergulhados no solo, são profundos. Sua perfuração é feita com máquinas a percussão, rotativas, hidropneumáticos, eles são perfurados, eles têm tecnologia, técnica para perfurar, tem que entrar uma máquina, às vezes de grande porte, no seu quintal, no lugar para perfurar aquele tipo de poço. Possui um pequeno diâmetro de abertura, no máximo, estourando, valendo 50 centímetros, que é arrombado, tá? São diâmetros menores, tá? São revestidos com tubos de ferro ou de PVC. Às vezes, nós vamos falar que tem situações onde não há necessidade de revestimento. Revestimento é uma das partes do poço profundo que nós vamos analisar na próxima aula, tá? Tem poços que dispensam revestimento, vai depender do aquífero, tá? Vamos ver. Então aqui eu tenho, ó, um poço, olha a caneta aqui, o diâmetro dele é menor que a caneta, esse diâmetro é menor que 20 centímetros, tá? Então, eu tenho aqui uma tubulaçãozinha que extrai a água dele, tá? Aí eu tenho uma bomba, eu tenho um registro, um hidrômetrozinho, eu tenho uma pequena estruturazinha que eu tenho que colocar, tá bom? Simples assim, ok? E eu tenho uma fonte de encosta, onde a água também sai sob pressão. Por quê? Porque a água vem do aquífero artesiano, olha o nível dele aqui, ó. Olha o nível dele. Vem do aquífero artesiano, ela está sob pressão aqui, certo? E aí a água vai acumulando, como ela tem pressão, ela sobe até uma certa quantidade, até uma certa altura, né? Aí o projeto tem que ter um extravasor para a água não passar. E eu tenho aqui a saída da água, ó. Tá? Em fonte de encosta, você mergulha também. Só que aí, no caso, você escava um local onde a água vai se depositar.
né? Você constrói artificialmente um piscinão ali dentro, tá? O aproveitamento da água da fonte de encosta é feito por meio da captação em uma caixa de alumínio ou de concreto. Isso implica em uma série de providências para a prevenção contra a poluição da água de uma fonte de encosta, ou seja, proteger a qualidade da água a ser usada. Essa água aí provavelmente não só tem que ser protegida, mas tem que ser feita a análise bacteriológica dela, análise da qualidade dessa água, tá? Vou tomar um golinho de água para falar isso. Então, a fonte de encosta é uma caixa de alvenaria ou concreto tampada, né? São paredes impermeabilizadas, tampa com abertura mínima. Ele coloca as partes que tem essa caixa. Esse slide aqui para mim é detalhamento, você olha depois com calma, tá? Bom, e aí resumindo, olha que ilustração legal, ó. Olha que ilustração legal. Eu tenho aí diferentes aquíferos. Para começar, eu tenho aqui o meu aquífero livre, uma cor bem clarinha, né? Eu tenho aqui uma rocha impermeável, uma camada, uma capa, né? E eu tenho aqui um aquífero confinado. E eu tenho aqui outra rocha. Então esse aquífero confinado está entre duas placas de rocha, tá? Se eu perfurar até esse aquífero, eu vou ter um poço profundo, né? Vou ter um poço profundo. Aí essa região, que eu não vou entrar em detalhe agora, com esse anel aqui ao redor, é a região de extração de água, tá? É a região de produção do poço, tá? A água vai subir, aí note que nesse caso eu tenho um tubo e tenho um revestimento, ó. Eu tenho uma coisa ao redor dessa tubulação, né? Note que nesse outro caso aqui eu tenho uma rocha, mas eu tenho uma fissura. Lembra que eu falei que fissuras em rochas cristalinas também constituem aquífero? Olha aí de onde é que esses poços estão retirando essa água. Dessa fissura, ó. Dessa fissura. Note que aqui, ó, eu precisei da tubulação, do revestimento, mas só enquanto eu tinha rocha sedimentar. Eu não preciso de tubo, só simplesmente a pura perfuração, ou seja, o puro vazio, na rocha cristalina. Por quê? Porque não vai ficar entrando sedimento aqui. Então eu não preciso de uma tubulação. A tubulação é para impedir que os sedimentos entrem, que a areia entre, né? Aqui eu não preciso, eu só coloquei revestimento até onde eu precisei, porque aqui tinha sedimento. Aqui, ó, eu coloquei tubo até aqui e aqui eu dispensei o tubo. Ó, ele está captando essa água toda azul vindo daqui, ó, tá? E aqui eu tenho uma cacimba. Por quê? Porque essa cacimba está extraindo a água desse manancial aqui, cuja linha piezométrica está aqui preta, passando aqui, ó. E ela coincide com o nível da água, ó. Se você olhar na sua casa o slide bem direitinho, essa linha preta aqui, ela continua formando um nível da água bem perfeitinho, tá? Então, essa aula foi uma aula interessante, uma aula gostosa. Eu gosto de ensinar esse capítulo aqui de manancial subterrâneo. A gente vai aprofundar até mais do que os livros, do que a disciplina de abastecimento de água pede, mas a gente não vai aprofundar tanto quanto aprofundaria numa disciplina específica para tratar desse capítulo, tá bom? Então, no próximo vídeo a gente entra no detalhamento, a gente vai falar desse filtro, desse encamisamento por uma tubulação, tá? Do poço profundo, a gente vai falar como extrair, que tipo de bomba pode usar, tá? Isso daí. A gente vai falar também do rebaixamento, da recarga do aquífero, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre o manancial artesiano. Então, um forte abraço para todos, bons estudos, gratidão, saiba bom.